Raupelo Mitalos, amigos Xangirunguera, como vocês estão? Aqui, depois de um bom tempo, resolvi aparecer novamente. Eu acho que tem aí mais de um mês que eu não posto vídeo, mas tudo isso foi planejado para que vocês pudessem assistir mais os vídeos na plataforma, no canal. E hoje venho aqui com um novo vídeo e já peço, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, porque aqui nós temos conteúdos de relevância, que nós abordamos uma cultura que nós não queremos que se perca. E ultimamente o Guarani está sendo bem defasado, poucas pessoas estão falando. Então, gente, aproveitem que tem um canal legal que ensina esta língua da forma mais correta possível, o Guarani Paraguaio. E este canal chama-se Café com Idiomas. E aqui eu estou com meu cafezinho, deixa até tomar um golinho. Que delícia esse café. Bom, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho mais longa e já peço que vocês tenham paciência, Por quê, gente? Porque hoje nós veremos a respeito do verbo estar e veremos a parte 1 somente do vídeo, porque é um pouco extenso e eu vou tentar explicar o mais detalhado possível para que vocês possam ter aí noção de como usar o verbo estar. Porque não simplesmente decorar as palavras, mas vocês têm que entender a essência de como usar. Uma das coisas que muitas vezes nós cometemos é querer traduzir as palavras, tipo pegar o Guarani e traduzir da forma que nós falamos o português e traduzir para o Guarani. Não, aqui nós veremos que o verbo estar, ele na verdade, está bem aqui na minha lousa. O verbo estar em Guarani pode ser omitido. Ele na verdade pode ser omitido, então muitas vezes nós não falaremos o verbo estar de acordo com a frase que vamos pronunciar. Quer saber tudo isso? Mais sobre isso? Então acompanhe até o final do vídeo que vocês vão aprender alguns diálogos, vamos aprender juntos, né, alguns diálogos e também como empregar o verbo estar para o nosso dia a dia. Vamos lá comigo? Muito bem, aqui estamos na nossa lousa digital. Eu sempre falo da lousa digital, já está até um tabu, né? Eu deixei tudo desenhadinho aqui para que nós não perdêssemos tempo. Então assim, vocês vão, se está sendo muito corrido, vocês pausem o vídeo, fazem print, anotem, porque isso aqui é super relevante. Então aqui eu já tenho o primeiro, que é o verbo estar. E nós veremos a parte 1 deste vídeo, depois será gravada a parte 2. O verbo estar em Guarani pode ser omitido, como em Shekaneon, estou cansado. Shekaneon, estou cansado. Vejam que o she é a primeira pessoa, é o pronome pessoal da primeira pessoa. E tem vídeos que eu já ensinei quando se usa she como meu, como meus e também como pronome pessoal. E aqui nós temos os vocabulários. Vamos ver os vocabulários que vamos usar para montar as nossas frases ou as nossas orações, o nosso diálogo, digamos assim. O primeiro verbo ou palavra seria kaneon. Estou, ou seja, kaneon quer dizer cansado. Olha só a pronúncia. Deixa eu voltar aqui para pronunciar bem para vocês. Kaneon. Lembrem do on, que tem o acento nasal, chamamos de tingua, então seria kaneon. Então nós temos o tingua, que é kaneon, quer dizer, vem do nariz. Então esse on tem que ser pronunciado on mesmo. Então kaneon, kaneon. Se eu for falar she kaneon, estou cansado, eu estou cansado. Vocês viram que não está o verbo estar ali, ele é omitido? Então isso é muito importante. Aí temos aqui o outro que é varear. Varear quer dizer fome, com fome. Varear vem de fome. Eu fiz um outro vídeo falando sobre fome, que também tem a palavra nhemgarri, que quer dizer também fome, mas nós veremos isso em um outro vídeo. Temos o rei, quer dizer sede ou com sede. Hasu, doente, difícil, pode-se usar para as duas coisas. Hasu é uma palavra triforme, uma palavra oscilante. Eu tenho muitos vídeos falando sobre oscilante. Então aqui eu vou poupar tempo e não vou explicar sobre isso. Vocês rebusquem lá depois
no canal tem várias coisas, eu vou deixar aqui no link na descrição dos vídeos também a respeito de palavras oscilantes, ou palavras triformes, ou palavras genéricas, tanto faz. Temos também o resan, que é também uma palavra oscilante, significa saudável. E aqui nós temos o nosso primeiro diálogo, que seria ndepa nekaneon, ndepa nekaneon, ndepa nekaneon. Reparem que esse nde é da segunda pessoa, então ele está perguntando, você está cansado? Tá vendo que não tem o está aqui, porque esse ne, eu já expliquei isso também, é da segunda pessoa, que seria um de, mas por causa que este verbo aqui é pinguá ou nasal, então tiramos a letra D do meio e fica nekaneon. Então ele está perguntando, ndepa nekaneon, você está cansado? A primeira resposta, hen, quer dizer sim, hen, shekaneon. Lembrem sempre do acento nasal para falar hen, shekaneon, shekaneon, sim, estou cansado ou cansada. Aqui é a mesma coisa, você está cansado ou cansada? E temos a outra resposta, que no caso seria negativa. Aqui em cima a resposta afirmativa e aqui negativa. Nahaniri, nahaniri, nahaniri. Esse H tem o som do nosso dois R's, que seria o re. Nahaniri, nashekaneoi, nashekaneoi. Não, não estou cansado. Vamos para o próximo. Temos outro diálogo, lembrem que aqui estamos com agora o uraçu, que também eu disse que era uma palavra triforme, uma palavra oscilante. Então, ndepa nderaçu, você está doente? Ndepa nderaçu, você está doente? A resposta afirmativa, hen, shiraçu, sim, estou doente. Hen, shiraçu. Resposta negativa. Nahaniri. Ndashirasui. Ndashirasui. Lembrem do pronunciado com a garganta. Ou pode ter também uma resposta afirmativa. Sheresan. Resan quer dizer saudável. Ou estou bem de saúde, estou saudável. Sheresan. Lembrem do sheresan. Outra pergunta, ndepa ndevare-a, ndepa ndevare-a, você está com fome? Resposta afirmativa, hen chevare-a. Outra pergunta, ndepa ndeu-rei, ndepa ndeu-rei, está com sede ou você está com sede? Resposta negativa, nahaniri. Ou se fosse afirmativa, seria hen. Então vamos repassar aqui de novo. Ndepa ndeu-rei, você está com sede? A resposta negativa seria nahaniri, ndashe-u-reiri. Reparem nesse iri como negativa. E aqui embaixo está a explicação. Na forma negativa, quando uma palavra for terminada em i, acrescenta-se o ri, ri, no final da palavra. Então vamos separar aqui. Sheu-rei, aqui ó, sheu-rei quer dizer estou com sede. Se eu for negar, eu vou ter que colocar nda no início, antes do she, e uri no final, para negar esta palavra. E aqui no meio permanece a mesma coisa. Então, da sheu-reiri, quer dizer não tenho sede, não estou com sede, não sinto sede, na sheu-reiri. Reparem que terminou em i, ok? Então, por isso, seria com ri no final. Aqui a mesma coisa em resan. Ndepa neresan, se fosse uma pergunta, seria nahaniri, nasheresaniri, porque terminou em i. Então, por isso, começa com ri. Por exemplo, as outras que terminam com... que não seja a letra i. Por exemplo, aqui terminou com a letra u, né? O y. Então, aqui no caso... Rasu está aqui no meio, então sherasu,
Aqui seria Sherasu, então nós colocamos NDA na frente e I no final para dar a negativa. Deu para entender essa parte, né? Avançando agora aqui para o 3. E temos aqui, quando for se referir à localização, se usa mais o verbo ime. Quando se quer referir à localização, se usa mais o verbo ime. Está vendo aqui? Então vamos fazer uma conjugação. Como que seria? Vocês lembram que existem algumas aulas que nós usamos o she-a, ndere, que são as marcas das pessoas, ou a partícula da primeira pessoa é o a, da segunda pessoa é o re, da terceira pessoa o o, da primeira pessoa no plural o nha, da segunda pessoa no plural, ou seja, da primeira ainda, que aqui é o excluente, seria o ro, e depois tem o p da segunda pessoa, e o haequera, que é o o de novo. Então, vamos conjugar aqui. She aime, quer dizer eu estou. Ndereime, você está. Haeoime, ele ou ela está. Nhande, nhaime. Se fosse, como este ime é uma palavra nasal por causa do M ou do me aqui no meio, então por isso nhaime, senão seria jaime. Não confundam com jaime, seria nhaime, ok? Nós estamos, oreroime, nós estamos, esse ore é excluente para quem não viu a aula, tem várias aulas explicando sobre isso, sobre os pronomes pessoais. Pe, peime, vocês estão. Haequeroime, eles ou elas estão. Então vamos para a próxima e a última, né? Que é desse primeiro vídeo, onde temos os vocabulários. Então temos vocabulário moon, quer dizer onde, e ape, quer dizer aqui. Vamos para o primeiro diálogo, então. Moopande reime. Onde você está? Moopa, lembrem do on. Moopande reime. Moopande reime. Onde você está? A resposta afirmativa seria she aime ape. Eu estou aqui. Moopa oimende tuba. Moopa oimende tuba. Onde está seu pai? Shetuba, ou pode-se usar também tua, por isso que eu deixei aqui, esta é uma abreviação de tuva, tá gente? É na linguagem coloquial. A linguagem, digamos aqui, correta seria tuva, mas pode-se usar também tua. Shetua oime kokuepe. Meu pai está na chácara. Aqui no caso, esta tradução está não tão certa, porque nós usamos chácara no espanhol para roça. Então aqui seria, meu pai está na roça, não na chácara. Porque aqui no Brasil, principalmente, chácara é um lugar de lazer, não uma roça de trabalho. Então esse coque seria roça, tá bom? Pen, peime, ogape. Pen, peime, ogape. Vocês estão em casa? A resposta, ren, roime, ogape. Sim, estamos em casa ou aqui em casa. Porque esse P, eu já expliquei em outras aulas que significa aqui, dentro. Quando se referir a estado de saúde, também o verbo co. Se usa também o verbo co, né? Aqui no caso, a estado de saúde, também o verbo co, se usa também esse verbo co. Estou bem de saúde. Então aqui, esse verbo por ser aireal, então nós temos que usar com ai. Então, she aikoporan, estou bem de saúde ou estou bem, ok? Então aqui vamos a primeira pergunta para verbo ko. Seria baeshapa oikon desu. Baeshapa oikon desu. Sua mãe está bem? Ou como está a sua mãe? Ou como anda o estado da sua mãe? Ou como ela está? Hen. Oikoporan. Sim, ela está bem. Ou sim, ela está ótima, está bem de saúde. Baeshapa oikonderu. Baeshapa oikonderu. Como está seu pai? Resposta: Hae oikoporan. Ele está bem, meu pai está ótimo, está bem, está bom de saúde, está forte. Seria tudo isso. Esse porã se usa para tudo que é saudável, afirmativo, tudo que seja positivo. Perfeito?
E assim finalizamos a nossa aula. Estou feliz por ter compartilhado mais este conhecimento bem esmiuçado, essa primeira parte do vídeo. E quem quiser que eu poste a segunda parte do vídeo, comentem lá pedindo a segunda parte, porque a segunda parte está muito melhor que esta. E se vocês quiserem alguns vídeos que eu produza aqui para postar, vocês falem nos comentários, peçam. Eu vou deixar alguns links de vídeos na descrição deste vídeo para que vocês também possam acessar e possam assistir mais vídeos. Estou muito contente, estava esses dias, peguei o dia inteiro para ler os comentários, muitos elogios, e isso nos ajuda muito. E sábado, quero convidar vocês para este sábado, teremos novamente a nossa live. E quero que todos participem, teremos a nossa live, será uma live pela manhã e outra live à noite, serão duas lives. Às 10 horas a primeira live e às 9 horas da noite a segunda live. Dito isto, gente, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Rádio de Oixá PB.